sobre o Recife. No Recife nós temos um grande avanço. Nós fizemos um grande avanço esse ano. Chama-se Recentro na Rota do Futuro, que é o planejamento de longo prazo do centro do Recife. A atual gestão do prefeito João Campos, ele assumiu a responsabilidade pelo centro de forma bem clara e intensa, com dois horizontes. Que eu chamo de farol baixo, que é o recentro feito no dia a dia. O que precisa fazer em termos de atração de investimento, o que precisa fazer em termos de organização das vias, de limpeza, de iluminação, de tapar buraco, etc. Isso diz respeito ao curto e talvez médio prazo. Mas é tão fundamental quanto isso. Quem dirige na estrada sabe. Tão importante quanto o farol baixo é o farol alto. E o farol alto é o seguinte: o que é que vai ser daqui a um horizonte de tempo mais largo? Levantar o farol. É o Recentro na Rota do Futuro. Foi bancado pela prefeitura e eu tive a oportunidade de... Botei aqui porque eu disse que era um dos dias mais importantes de minha vida. Por quê? No dia do lançamento estavam lá o Washington Fajardo, Sérgio Buarque, são os dois consultores, Ana Paula Vilaça, que é a gerente do gabinete do centro, chefe do gabinete do centro, Felipe Matos, que é o secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura, e eu. Eu, como por acaso eu estou, no momento, presidente do Conselho de Administração da ARES, que é a instituição que foi convocada pela Prefeitura para coordenar esse plano. Então, qual é a ideia que no momento está presidindo isso aqui? É que o Recife, ele é uma espécie de quebra-cabeça desmontado. Ele foi atropelado por duas realidades dramáticas. Na década de 50, ele foi atropelado pela imigração da população. Então, passou de 500 mil habitantes para 1 milhão de habitantes de 1950 a 1970. Nenhuma cidade suporta isso. E foi atropelado pela lógica do automóvel. A cidade foi toda redesenhada para caber automóvel dentro. Quanto mais, melhor. Então, nós tivemos a oportunidade de, nos últimos 7 anos, fazer uma pesquisa aplicada da Prefeitura do Recife com a Universidade Federal de Pernambuco, chamada Parque Capibaribe, que é o mais importante diagnóstico urbano e plano urbanístico da história do Recife, de longe. Por quê? Porque ele permite a recostura do fragmentado território do Recife pelo rio Capibaribe. Eu já tive a oportunidade de falar sobre o Parque Capibaribe de outras vezes. Inclusive, ele sistematiza, ele dá unidade ao sistema de áreas e parques públicos, inclusive com o Parque da Tamarideira, lá em cima. Isso aí foi produzido pelo Parque Capibaribe. Então, a gente pode dizer que o Parque Capibaribe inicia pela via ambiental e verde, a remontagem do quebra-cabeça historicamente desmontado do Recife. Isso do território do modo geral. Quando a gente vai para a Ilha de Antônio Vaz, que congrega os bairros de Santo Antônio, São José, Joana Bezerra e Cabanga, esse acidente geográfico aí, congrega esses bairros, então a gente, em uma parte dele é decadente, que é Santo Antônio e São José, e a outra parte é esquecida. A gente, quando passa ali no viaduto Joana Bezerra, a gente não tem a mínima ideia de que aquela parte que está do lado direito faz parte do centro, e faz. Pois bem, a Dantas Barreto funciona como uma espécie de... Para essa parte decadente da Ilha de Antônio Vaz, ela é também um verdadeiro quebra-cabeça histórico desmontado, que deve valer-se da Avenida Dantas Barreto como uma sutura urbanística reconectadora do território fragmentado. Como? Essa reconexão deve ser feita tanto tendo como fio condutor a sequência de praças históricas, desde a atual Praça da República, sede do pioneiro parque de Maurício de Nassau, até a Praça da Apoteose, na frente da Bacia do Pina, que pode ser comemorativa lá na frente dos 500 anos do Recife, que o Recife será a primeira capital brasileira a completar 500 anos em 2037. E a gente pode dizer, por sua vez, que o centro do Recife, e em particular a Ilha de Antônio Vaz, representam a apoteose do Parque Capibaribe na cidade. Inclusive, foi feito um seminário internacional que saiu com essa síntese aí sistêmica, que a ilha toda pode ser conectada de forma articulada pelos corredores verdes. Isso está na coleção Recife 500 anos, que foi publicado também no último ano. Foi um esforço hercúleo que foi feito pela CEP e a Universidade Federal. Conseguimos publicar 8 livros, estão 6 aí, mas foram 8 livros, mais 2 ilustrados. E no último Hack and Play, nós fizemos
uma oficina, um workshop, que produziu esse entendimento, quer dizer, avançou nesse entendimento, que a Danta Barreto, com a saída para a Bacia do Pina, é um poderoso reconector do território fragmentado de Santo Antônio e São José. Porque permite a saída, o redesenho do Estelita permite a saída para a frente d'água, ou seja, a Danta Barreto, ela indo de frente, ela chega na Bacia do Pina. Assim como o centro do Recife, em especial a Ilha de Antônio Vaz, pode ser considerada a apoteose do Parque Capibaribe na cidade, a saída da Danta Barreto na Bacia do Pina pode ser considerada a apoteose do centro da cidade, que é isso aqui. A avenida vem e chega na Bacia do Pina. Sobretudo se essa chegada propiciar o espaço privilegiado que o Recife precisa para marcar espacialmente o seu pioneiro aniversário de 500 anos. E por que não? Aí foi um avanço que o workshop permitiu fazer a partir das suas conclusões, esse lado do Hack and Play, recentemente. Fazer algo parecido com a fonte d'água do Lago de Genebra, mas não uma, várias fontes, porque essa bacia aí pode ser a bacia, e deve ser a bacia dos 500 anos do Recife, a verdadeira praça d'águas da cidade. Então, isso é possível fazer, e a nossa sugestão do próprio workshop é que seja feito por concurso internacional, o estudo da bacia toda. Pode permitir que o bairro do Recife, que levou 40 anos para passar da nota 3 para a nota 7, de fato avançou bastante nos últimos anos, e aí a gente tem o desafio de passar isso para a nota 9. Mas Santo Antônio só tem 14 anos para passar da nota 3 para a nota 7. É isso que, digamos assim, é objeto de trabalho desse plano do centro. E aqui a gente pode dizer que está fazendo aí, ou está sugerindo fazer aí, o que sugere, ou pelo menos formula Hölderlin, que foi um poeta alemão. Ele dizia o seguinte: ali onde reside a dor, a dificuldade, está também aquele que salva. O Recife, nós temos a oportunidade de transformar o problema da decadência e do esquecimento em combustível para a transformação. Como? Reunindo os conteúdos produzidos, que são muitos, muita gente produziu muita coisa, mas tem uma característica do Recife, cada um produz isoladamente, a gente tem que reunir isso, reconectar as energias dispersas, reinvenção da vocação de Santo Antônio, que deve ser, sobretudo, residencial, e recostura desse território fragmentado. Inclusive, trazendo para ele de volta as repartições públicas e as secretarias que foram para outro canto. Não tem porquê a Secretaria da Administração estar em Boa Viagem. Não tem nenhuma explicação possível para isso. Por que não no centro? Porque ali ancora com atividade relevante. O plano Recentro na Rota do Futuro produzirá o desenho do novo quebra-cabeça do centro do Recife, com destaque para a Ilha de Antônio Vaz, de modo a que seja possível remontá-lo, peça por peça, até que em 2037 a sua nova imagem já faça pleno sentido para todos os recifenses e para o mundo. Nós podemos ser referência para o mundo, sim. Afinal, todos os recifenses precisamos de uma regeneração poderosa e inspiradora do centro da cidade. O centro da cidade-parque, o centro dos 500 anos, o centro de todos nós.